Olá, seja bem-vindo à quarta aula de hoje, né? Nós estamos aí no quarto método poderoso para fazer um estudo eficaz das Escrituras. E o método de hoje é poderoso. Você precisa praticá-lo para que você tenha êxito em seus estudos bíblicos. Bem, eu sei que até aqui você tem aprendido bastante, algumas coisas já foram reforçadas, às vezes você sabia, foram reforçadas no seu coração, e com certeza em alguma coisa agregou valores na sua vida. O método de hoje é: aprenda a fazer uma boa exegese das Escrituras. Não faça exegese. O que é exegese e o que é exegese? Exegese é você deixar o texto falar o que de fato ele está dizendo. Deixar a Bíblia falar o que ela está falando. Eu não posso forçar o texto a dizer o que ele não está falando. Quando eu vou estudar a Bíblia, o que eu faço? Exegese é você jogar luz, clareza àquele texto. Você começa a entender, a clarificar aquilo que você está estudando. E deixar a Bíblia, seguindo um princípio hermenêutico, deixa a Bíblia interpretar a própria Bíblia. Então você não vai forçar, você apenas vai caminhar com aquele versículo, você vai caminhar na direção que aquela história está indo, ok? E você precisa aprender algumas coisas importantes sobre essa questão da exegese, porque se você vai estudar, lembra, você tendo uma boa biblioteca de estudo, você vai ajudar a fazer uma boa exegese, porque você vai ter várias traduções para começar a clarificar melhor aquele texto que você não estava compreendendo. Isso é fazer uma boa exegese. Fazer anotações, observações, ok? A exegese é o quê? Exegese é o que mais as pessoas fazem hoje. Principalmente pregadores que criam doutrinas que não tem fundamento nenhum, não tem nexo nenhum. Doutrinas, campanhas sem embasamento bíblico, sabe? Leva a coisa só no literalismo. Você deve ler a Bíblia, e buscar o entendimento no seu alegorismo e literalismo, tá? Mas nem tudo é alegorismo e nem tudo é literalismo. Por exemplo, eu não posso pegar um texto que fala lá, por exemplo, que Jesus disse que ele tem uma água viva. E o que é isso? É alegorismo, não é literalismo, tá? Ele usou uma alegoria ali para falar, olha, a água viva, se referindo a quem? Ao Espírito Santo, à graça de Deus que transforma as pessoas, né? Então, fazer uma exegese é você forçar o texto, colocar o pensamento no texto e forçá-lo a dizer o que de fato ele não está dizendo. Você deve se lembrar de um pastor há muitos anos atrás, que foi ali um repórter que foi até ele, perguntou: pastor, eu fiquei sabendo que o senhor disse que na Bíblia está escrito que o senhor tem que ir e adulterar com alguma mulher. E o pior, que nessa entrevista lá, foi comprovado que o pastor ficou com a irmã da igreja dele, e o marido da irmã concordou com esse pastor, quer dizer, estava tudo ali envolvido no erro, quer dizer, tudo falta de fazer uma exegese, uma boa leitura também com mais atenção, né? O repórter leu, não, pastor, vem cá, com certeza era a história de Oséias, que ele fala, vai, toma uma mulher adúltera, que era para quê? Deus falou, essa mulher adulta vai representar Israel, que é como uma prostituta diante dos meus olhos, que eu limpo, perdoo, ela vai lá e peca de novo, fica com outros homens, mas eu vou continuar amando ela. Quer dizer, eu vou pagar um alto preço por ela, que foi futuramente pagou com a vida do próprio filho. Então esse era o propósito ali do livro, né? Mas não, ele simplesmente leu lá, vai e toma uma mulher e adultera com ela. Só que o repórter leu lá, não, toma uma mulher, vírgula, adúltera. Não é adultera, adúltera. Oh, nossa, eu não sabia. Eu não sei se ele não sabia, se ele estava se fingindo, ou se não sabia mesmo. Bem, não estou aqui para julgar. Aí você vê que é um exemplo, da pessoa ler e entender o que de fato não está dizendo a Bíblia. Então, quando você for ler a Bíblia, é muito importante deixar o texto falar por ele. É muito importante você estudar e deixar as Escrituras falarem o que de fato elas estão falando com você. Ler a história, ler o contexto, nunca deixe de consultar o contexto para você ler, entender o texto e depois não ter um pretexto para
ficar ali no erro ou às vezes indo por uma direção errada. Leia o contexto, estude a história. Se você tiver um conhecimento, por exemplo, cultural da época, porque você está lendo, estudando um livro antigo, Bíblia, você não pode ler a Bíblia com a mente do século XXI. Você tem que estudar a Bíblia e mergulhar na história, saber a cultura, a época em que aquilo aconteceu, quem eram as pessoas envolvidas naquilo. Existem muitas coisas, métodos que você deve usar para você entender o que você está lendo. Não é simplesmente abrir a Bíblia e pronto, Deus vai falar. Entendeu? Isso é lógico, tem a unção do Espírito que é indispensável, que é primordial, comunhão com Deus, oração, mas depois tem que ter alguns métodos ali que realmente são assertivos, que vão me dar uma direção certa e eu vou chegar a uma conclusão poderosa daquela história. Não vou ficar aí falando o que não deve, comentando algo que não tem fundamento bíblico nem teológico. Tá certo? Então, faça uma boa exegese. Nunca faça exegese. Não coloque o seu pensamento do texto e jamais force ele dizer o que ele não está dizendo. Não crie doutrinas que não existem. Nós temos que seguir apenas o que o nosso mestre nos ensinou. Amém? Faça o que ele te ensinou, leia a palavra, criteriosamente estude ela e deixe o Espírito falar ao seu coração. Que Deus te abençoe. Até a próxima aula em nome de Jesus.